Olá a todos e a todas, muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso quarto dia da Semana da Liberdade Religiosa. Eu sou Danuse da Porciúncula, estou como coordenadora do componente de ensino religioso aqui no município de Araucária. Hoje, com o intuito de contribuir para o diálogo entre as perspectivas religiosas e seculares de vida, exercitando o respeito à liberdade de concepções e o pluralismo de ideias, teremos a participação de algumas lideranças de Araucária. A Jucimara Ribeiro Godoy Dutra, representando a fé espírita do Caminho, Verdade e Fé, a Ivete Aparecida dos Santos Bertiotti, do Espaço Transcendência, também aqui de Araucária, o Frei Diego dos Santos de Souza, da Paróquia Senhor do Bom Jesus, também de Araucária, além da liderança do Território Sagrado da Floresta Indígena Estadual Metropolitana de Piraquara, ativista ambiental e militante do movimento indígena Eloy Jacinto, da etnia Guarani e Andeva. Teremos também a participação do Prajnath Mamanda Swami. E foi na Casa Espírita que eu achei o acolhimento, achei o que eu procurava, as respostas, e aí comecei a frequentar. E logo na sequência, assim que eu tive a oportunidade, hoje eu sou aposentada, hoje não, desde 2016, que quando eu comecei a frequentar aqui o SECAB, eu sou aposentada, então eu posso me dedicar, porque é dedicação. Quem trabalha, infelizmente, não pode ter a dedicação completa. Então, eu tenho essa dedicação de ser trabalhadora da Casa Espírita, e com muito gosto, digo assim, porque é no trabalho que a gente se completa. Jesus falou, né? Isso já é palavra de Jesus. Tem no Espiritismo, que ele fala que a gente tem que trabalhar, trabalhar e trabalhar. E o trabalho está em qualquer coisa que você faça, desde varrer a casa, desde ajudar num evento, lavando louça, fazendo comida, ajudando no bazar, visitando locais que precisam de uma palavra, hospitais, asilos. A gente já chegou a visitar orfanato no começo, mas hoje é proibido, né? Proibido porque diz que as crianças acabam acostumando e elas muitas vezes até gostariam de vir embora com as pessoas. Então hoje a gente visita mais locais com adultos, né? E tem uma palavra, uma frase que é dita por, tá lá a fotinho dele, Bezerra de Menezes, na outra porta, que fora da caridade não há salvação. Então a gente tem que procurar ser caridoso a todo momento, com uma palavra, com um olhar, com um bom dia, meu ombro está aqui, pode chegar, ou até financeiramente, se você tiver essa possibilidade. O nosso carro-chefe, como já diz, doutrina kardecista, a gente costuma dizer que existe o Consolador. Jesus nos disse na Bíblia, nas palavras dele, né, e depois foi passado para a Bíblia, que ele traria para nós um Consolador, que viria para relembrar tudo o que ele já havia dito, porém os humanos não haviam inserido em sua memória. E aí Kardec escreveu para nós o Livro dos Espíritos, através de médiuns na época, porque Kardec não era médium, ele simplesmente codificou, colocou em ordem, mas ele era cientista, químico, professor. E é difícil acreditar, mas ele era ateu. E quando ele ficou sabendo das mesas girantes, que na época, né, as irmãs Foques escutavam batida nas paredes, escutavam que as mesas batiam e as cadeiras e tal, ele ficou curioso. E ele foi chamado para ver esse fenômeno e ele foi lá para desmascarar. E qual não foi a surpresa dele? Que lá ele descobriu que realmente existia algo além do que nós sentimos e vimos. E por que a gente
pode dizer assim, mas como que você acredita no que ele colocou aqui? Porque são mais de 1000 perguntas feitas para espíritos em locais totalmente diferentes, a mesma pergunta, a mesma resposta. E são espíritos que, podemos dizer assim, superiores, porque espíritos inferiores não brincam com digamos assim, a mentalidade de nenhum ser humano. Se vier com alguma coisa, tipo de promessa, de você vai ficar rico, ou você vai morrer amanhã, ou a tua família vai se dar mal, isso não é resposta ou dados de espíritos superiores. Espíritos superiores não perdem tempo nos preocupando. Espíritos superiores só nos trazem a verdade, a consolação e a forma de você conseguir ser uma pessoa melhor. O que a gente aprende muito a gente pode exemplificar o que a gente aprende no Espiritismo, como em qualquer religião, se a gente prestar atenção, é o respeito ao próximo. É amar ao próximo, como Jesus nos falou, amar a si mesmo, a Deus, acima de todas as coisas, e amar ao próximo como a si mesmo. Se você ama a Deus, você não vai fazer mal a ninguém. Se você ama ao próximo, você também não vai fazer mal a ninguém. Porque como você vai fazer mal a uma pessoa que você ama? E quando Jesus falou para nós, vá e ame os seus inimigos, porque amar os amigos é fácil. Mas daí todo mundo fala, mas como que eu vou amar os meus inimigos? Isso é impossível. Aí você não pode levar no pé da letra, né? Amar os inimigos não é você chegar lá e abraçar, ter que conviver. É só você não desejar o mal àquela pessoa. E onde está também os nossos inimigos? Para nós que acreditamos em reencarnações, que é o que explica você vir pobre, você vir rico, você vir com poder, você vir numa favela, você vir com doenças inexplicáveis. A ciência explica porque ela tem que explicar, ela tem que colocar na genética de uma forma que a gente entenda o porquê que acontecem essas coisas. Mas a espiritualidade é tão sábia que ela nos dá essa segunda oportunidade, terceira, 1000 oportunidades de você vir novamente para reparar os maus que você já fez. Se a gente olhar na nossa própria história, na escola, a nossa vida em momentos passados não foi nada agradável. Escravidão, guerras, na época como é que fala, aqueles padres encapuzados, né, que tinha a época eu não lembro aquela palavra. Inquisição. Na época da Inquisição, quanto mal foi feito, né, para brancos, negros, na vida toda que a gente tem o conhecimento. Então, como que simplesmente a pessoa morre e acabou? Não faz sentido. Então, o que Deus permitiu que acontecesse? Que a gente voltasse no mesmo espírito, porém num outro corpo, com aquele inimigo que você fez mal ou que te fez mal. Como? Aí estão os seus inimigos. Teu pai, tua mãe, teu irmão, teu tio, teu padrasto, às vezes madrasta. Porque às vezes não dá certo o casamento, mas vem o segundo, que ali você tem alguma coisa, porque ninguém está na nossa vida à toa. Ninguém está por acaso. Nem aquela pessoa que você encontra na rua, é por acaso que você está encontrando ela. Aí vem sogro, sogra, que a gente costuma, né, colocar muito como, isso aqui, essa sogra, isso tal. Não é à toa que ela está ali. E tudo vai depender da forma que nós encararmos, da forma que nós tratarmos o nosso próprio, o amor, né? Vai depender. Porque quando a gente dá amor, a gente recebe amor. E quando a gente não dá amor, a gente não pode querer amor de volta. E a gente tem muita mania de, eu tenho o direito, mas e o meu dever? Então, no Espiritismo, a gente aprende muito isso. A gente tem que mais dar do que receber, mais amar do que ser amado, mais fazer o bem do que receber o bem, e sem querer nada em troca. Então, aí fica o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos ensina passagens belíssimas da Bíblia, que vai nos ensinar como fazer isso. E aí, no Pentateuco, como Kardec colocou 5 livros, nós temos também o livro dos médiuns, para quem quiser se interessar,
como que é ser um médium, porque todos nós somos médiums, queremos ou não, só não sabemos lidar com isso. E o céu e o inferno que nos explica, não existe, sinto muito, não existe o céu, não existe o inferno, existe a tua forma de pensamento. O teu céu vai ser a forma que você vai ser em vida, porque a Danusa vai ser a Danusa quando ela desencarnar. Ela não vai ser outra pessoa. Ela só vai mudar quando ela voltar para esse orbe novamente. Aí ela vai ser a Maria, o José, o João, sabe Deus quem. Mas a Danusa, quando ela desencarnar, ela vai continuar sendo Danusa. Se você foi uma boa pessoa aqui, você vai continuar sendo uma boa pessoa lá e vai continuar aprendendo. Se infelizmente a Danusa andou por caminhos errados, maltratou, fez coisas erradas, ela vai continuar fazendo lá em cima. Porém, ela vai saber o porquê das coisas e só vai continuar dessa forma se ela quiser. Deus nos dá essa oportunidade. E aí que Deus é bom em sua infinita bondade. Deus não castiga, Deus não nos castiga. Para quem ele vai castigar um filho? Para quem assistiu a Cabana e não era espírita. A Cabana não era espírita. Mas a Cabana, tem um trecho da Cabana que Deus, em sua metáfora ali, né, a mulher negra, ele coloca ali para o homem mandar para o inferno, né? Um dos filhos, quem que ele mandaria? Como que nós vamos mandar um dos filhos para o inferno? Não tem como. Deus é assim. Deus não nos manda para o inferno. Quem vai somos nós com as nossas próprias pernas. E o que seria esse inferno? São as nossas pagas do que nós fizemos de ruim, né? Então, assim, em resumo, né, não sei se eu não estou falando demais, mas em resumo, no Espiritismo a gente acredita em reencarnações, que só assim você vai conseguir evoluir. Nós acreditamos na lei da causa e efeito. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Tudo que nós desejamos para o próximo retorna em dobro para nós. Nós acreditamos principalmente em Deus e em Jesus, em primeiro lugar. Jesus é a nossa tábua de salvação, porque Deus nos deu seu Filho primogênito, que todo mundo fala que é primogênito, não é? É que ele é o primeiro filho dele, que é tão evoluído que foi escolhido como governador do nosso planeta Terra. Então Jesus é nosso governador. Então por isso que ele é chamado de primogênito, porque ele é o espírito mais evoluído de todo o sistema criado por Deus. E aí quando a gente fala, existe vida em outro planeta, é claro. Por quê? Seria muita empáfia nossa acreditar que só existe nós. Por que Deus faria tantos planetas? Por que Deus faria um mundo imenso, um universo desse tamanho, para só para os terráqueos estarem aqui? Não faz sentido, né? É claro que existe. E hoje nós estamos num planeta de provas e expiações. O que seria isso? Hoje o mal sobrepuja o bem. É só ligar o jornal, né? É só assistir o jornal. O mal, infelizmente. Por quê? Porque muitos irmãozinhos nossos do umbral... mas você acabou de dizer que não existe inferno, Mara. Não existe. Do umbral seria aqueles espíritos que se descobriram que fizeram mal e eles estão tendo a oportunidade de voltar para reparar. Mas nem todos estão conseguindo. E como o nosso planeta está, é que nem quando a gente vê lá o trabalho dos planetas, né? O nosso planeta Terra, ele está mudando de provas e expiações para regeneração. O que seria esse planeta de regeneração? O bem vai sobrepujar o mal. Ainda vai existir o mal numa menor quantidade. Porque sempre vai ter aquele espírito que, infelizmente, ele não é aquele assassino cruel, mas ele também é aquele que ainda é chegado numa fofoca, é chegado, digamos ali, até, de repente, tomar alguma coisa de alguém, falar mal dos outros. Esses aí que são aqueles, né, os maus, assim, aceitáveis, vamos colocar assim, eles ainda vêm nesse planeta de regeneração para aprender mais um pouco. O que vai acontecer, Mara, com esses planetas? Eu falei Jucimara, né? Que todo mundo me conhece por Mara, tá?
O que vai acontecer com esses irmãos que, infelizmente, não conseguiram aceitar que fazer o bem é a melhor coisa? Esses irmãos vão ser usados em outros planetas. Quanto menos evoluído vai ser o planeta para onde eles vão. Porque esse irmão, que ele não é evoluído, não significa que ele não é inteligente. Que a inteligência não quer dizer evolução. A inteligência moral nós estamos falando. Ele precisa de inteligência moral. E tem muitos planetas nossos que ainda estão na época das cavernas. E esse ser inteligente, que é nosso irmão, ele vai ajudar esse planeta a evoluir com a inteligência que ele tem. Mas ele não vai mais estar entre as pessoas que estão nesse planeta de regeneração. Ah, Mara, mas então se ele fez o mal para mim, como é que ele vai reparar esse mal que ele fez para mim? Um dia, quando ele melhorar. E aí ele volta a nos encontrar. E aí a gente vai poder viver uma relação de amor, que é o que o Pai quer, que todos os seus filhos vivam. Inclusive tem uma passagem bíblica que Jesus falou: nenhuma das minhas ovelhas se perderão. Tá aí a resposta, né? Espero que eu tenha contribuído. E é só ler os livros, está aí muitas palestras na internet. Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, Bezerra de Menezes e inúmeros, né, Haroldo Dutra, inúmeros outros cientistas, psicólogos, psiquiatras, muitos professores principalmente, nos dão aulas de kardecismo, de espiritismo e do mundo espiritual. Ver a liberdade do outro em escolher sua tradição religiosa. A gente vê como livre-arbítrio, onde eu me sinto melhor. Esse local está me fazendo bem, eu me sinto bem, mas eu estou usufruindo do que eu estou aprendendo, porque se a pessoa está, vamos dizer, no protestantismo, né? Vamos colocar o protestantismo, e lá ela está indo só para, ou no catolicismo, ou na Umbanda, ou qualquer que seja, ela está lá para fazer número, ela não está se ajudando. Então que ela procure um local onde ela possa se tornar uma pessoa melhor. Um jornalista tem uma passagem, bem boa essa tua pergunta, que eu lembrei dessa passagem, que ele pergunta para um indiano, eu não vou lembrar o nome agora, desculpem, mas ele foi fazer essa entrevista, né, com esse indiano, e ele perguntou qual é a melhor religião. Aí ele, crente que ele ia responder, a minha, né, ele é budista, eu só não lembro o nome dele. Aí ele pegou, olhou para o jornalista e ele falou assim: a melhor religião é aquela que te faz uma pessoa melhor. Então, aquela que te faz uma pessoa melhor, esteja bem à vontade nela. Todas são boas, todas são de Deus, todas são abençoadas. Agora, nós, como seres humanos, filhos de Deus, nós temos que nos olhar para dentro de nós. E como já fazia Francisco de Assis, toda noite ele deitava a cabecinha dele no travesseiro e ele fazia aquele follow-up durante o dia. Ele fala: o que eu fiz hoje de bom e de ruim? Bom, esse aqui então eu já aprendi. Agora esses daqui eu tenho que começar amanhã novamente. E assim ele passava, dia após dia. Se todos nós tivermos esse costume de, ao deitar, fazer esse follow-up do nosso dia, a gente ia ser uma pessoa muito melhor no dia de amanhã. Porque a gente não ia viver de, ó dia, ó hora, como sou infeliz. Não. Graças a Deus, que Deus seja louvado por mais um dia, mais uma oportunidade de melhorarmos a cada dia, de fazermos melhor que ontem. E aí é a oportunidade e a bênção que Deus nos dá. E qual mensagem você deixaria para esse diálogo da paz entre as tradições religiosas? Que procurem, independente do local, independente da religião em que estejam,
procurem ser pessoas melhores, olhando o seu próximo com carinho, ajudando quando necessário e respeitando a todos. Se você quiser deixar agora uma mensagem final. Que Deus seja louvado. Sim, existe a casa representada aqui, no Instituto. Nós somos, sim, posso utilizar a palavra derivação do Santo Daime, somos, mas é diferente, porque daí fica dentro do espaço do colégio, até a vestimenta, né? Dentro da igreja do Santo Daime, a mulher tem que utilizar saia. Aqui não, nós temos uma certa liberdade, assim, em questão de restrição alimentar não existe, até porque o processo, a ayahuasca, como você já passou por ele também, assim, ele é individual. Então, se aquela pessoa receber que ela deve, dentro do trabalho dela, dentro da existência dela, da compreensão dela, se ela receber alguma restrição, aí é com ela, mas dentro de nós aqui não temos isso. A hierarquia, né, a casa, ela tem o comando dos padrinhos, né, que é assim que é denominado, né, o comando da casa. E aí existem os estrelados, né, que são as pessoas que já consagram um certo tempo, têm um conhecimento muito vasto, que também sentem um chamado espiritual para estarem trabalhando dentro da casa. Então é assim que funciona. Dentro do Santo Daime são os fardados, aqui nós gostamos do termo estrelados. Então aqui, o nosso grupo tem 18 estrelados, 18. Não puderam estar todos aqui porque estão trabalhando, mas são pessoas que consagram, receberam esse chamado de ter esse amor, esse cuidado para com o outro, para poder ampliar o que eu recebi e poder passar para outras pessoas também. A maioria consagra já um tempo muito relativo para poder ter uma compreensão, porque não é só como uma consagração, uma comunhão consagrada, que você tem todo o conhecimento necessário. Mas essa é a estrutura da casa, esse cuidado, esse amor. Né? Você tem que ter atingido um nível de consciência para ter o total amor, total respeito por quem você recebe, independente da condição que a pessoa chega, porque a nossa casa, assim como todas as casas que trabalham, nós não temos limitações. Sou estrelado, sou muito breve. E através do meu ser. Eu também só tenho recebido muito bom e aprender todo dia. Quando eu cheguei aqui, quase 100 quilos. E tomava muita medicação também. Hoje eu não tomo nada. Estou liberta, graças a Deus. Não gosto muito de falar. Eu prefiro ouvir. Não tem problema. Quando eu encontrei esse meio de se conhecer, eu tinha questões emocionais que eu não compreendia. Se for parar para observar na sociedade, são questões emocionais que elas são muito comuns, né? Você chama de depressão, de crise existencial, mas eu percebo que isso é um chamado da alma para que a pessoa passe a se observar, né? Se você observar, hoje em dia é muito comum isso, está em alta a depressão, a ansiedade. E aqui nós observamos essas questões, esse convite, né? E aqui, nesse caminho, eu percebo que é uma chave perfeita para se descravar, para abrir essa porta e ver. Porque a gente trabalha com capacidade de criação, é quase como se você estivesse desperdiçando talento, como se você estivesse jogando fora um livro que nunca foi aberto, uma história que nunca foi contada. Né? E aqui você recebe esse poder, essa capacidade de se utilizar daquilo que você mesmo recebeu do Criador, você mesmo do Criador. E aqui nós estamos com essa capacidade de criar, porque nós temos medo do que pode ser, do que pode vir a acontecer, do que os outros vão pensar. Então nós ficamos pequenos para caber numa caixa, né, e para que não sejamos julgados pelo que os outros vão pensar ou pelo que pode vir a ser. Então o objetivo aqui, enquanto transcendência, nem mais muito dentro da doutrina, é passar quebrar a porta, quebrar a janela e as barreiras, para que você seja o dono do seu próprio destino, não dependa de vida de modo geral. A transcendência seria isso, você ser o roteirista da própria história. Obrigada. Meu nome é Jair, sou padrinho. Que nem a irmã falou que é dentro dos remédios. Bastante gente procura aqui para consagrar com chá, porque estão na depressão profunda. E muita gente curou dessa depressão, hoje não toma nem medicamento. Isso nós gostamos muito
criados assim, meus pais eram católicos, mas não católicos praticantes, então assim, a nossa questão religiosa sempre foi muito liberal. Então meus pais deixaram que a gente escolhesse, né, que caminho quisesse seguir. Eu me recordo que a minha avó era uma pessoa muito eclética, e a gente foi em alguns lugares como igrejas evangélicas, centros espíritas, né, casa de banda. Então eu conhecia esses lugares. Mas eu tinha uma questão, assim, desde a infância, que eu não era respondida às vezes na igreja católica. Eu pensava assim, mas por que pessoas boas, né, eles pregavam que pessoas boas teriam no reino dos céus, né? Mas por que pessoas boas adoecem? Ou são cometidas de coisas trágicas, assim, muitas vezes aí não diz no contexto religioso, que se diz ali, você trilha esse caminho que você vai seguir os reino dos céus, né? E essa minha busca, então, passando por essas igrejas, eu existia essas questões. Quando eu recebi esse convite para participar do Santo Daime, foi assim, libertador para mim, porque aí sanou algumas questões que eu trazia desde a infância. Não eram questões existenciais, de uma crise existencial, mas a resposta para essas questões que existiam dentro de mim, né? A questão da doença, a questão de o que seguir como um mundo religioso. E quando eu descobri, eu pensei, nossa, então foi uma busca assim, de autoconhecimento mesmo. E daí eu levei meus filhos, né? Então eles começaram a consagrar a partir dos 12 anos, o que também foi uma coisa assim inusitada para eles, ou para a minha família, que não seguiam essa religião, né? Não chamar de religião, mas esse caminho, né? E o que eu percebo assim deles, enquanto crianças, enquanto a evolução que eles tiveram nesse período, né, que eles consagraram, foi assim, um autoconhecimento, a percepção de si mesmo, e a evolução que eles tiveram, que hoje, com 16 e 18 anos, eu falo com eles como se eles fossem anciões, né? Acho que é importante também falar como é o processo. A ayahuasca é uma bebida sagrada e biógena, que coloca em contato com o divino ser que existe dentro de você. E uma pessoa comunga, né, uma quantidade, com todo respeito, e ela não precisa fazer nenhum esforço. Algumas pessoas meio que dizem, mas eu sou muito pedido, eu não consigo manter minha vida quieta, acho que eu não vou conseguir. Eu falo, só, né, consagre, beba o teu chazinho e deita o teu colchão. Só faça isso, não existe nenhum esforço. Então, é o tipo de cada pessoa, tem pessoas que ela já consagram, já entram na força sagrada, já no meio seguro, igual tem pessoas que são 40 minutos depois. Mas o que eu vejo que a ayahuasca faz? Já tem um certo tempo que nós trabalhamos com anos, nós estamos numa experiência bem significativa. O que eu vejo? O ser humano está caminhando aqui na Terra, tudo que a Terra oferece. Né? Ele tem que trabalhar, ele tem que estudar, ele tem tantos compromissos, todos eles têm tantos compromissos aí, e os seres humanos passam a vida fazendo escolhas, às vezes com aquilo que é oferecido, eles nem se descobrem tendo a capacidade de escolher o que possa ir além daquilo que é oferecido e que ele possa conceber, conhecer. E o que a ayahuasca faz? Ela tira você faz você assistir a sua história. É isso que ela faz. Então eu acho assim, até usar a palavra, né, que seja mágico, eu diria que isso é tão divino, é tão sagrado esse momento, que você é retirado de você. E assusta o primeiro contato, sim. Mas você é retirado de você. E você assiste a sua vida, a sua história. Enquanto ser humano, enquanto indivíduo, mas também enquanto cidadão do universo. Então, esse é um trabalho tão maravilhoso. Às vezes a nossa casa tem tantas pessoas participando do trabalho e nenhuma delas tem o mesmo trabalho. Cada pessoa, é tão precioso esse processo que cada um passa, que cada um vai receber exatamente aquilo que precisa, de uma forma, dentro de uma perfeição que não há como uma pessoa consagrar. Então, a gente extremamente bem. Esse processo que está dentro já colocou, que a Estrela Vilma também colocou, né, que é uma questão pessoal dela, que chegou aqui tomando muitos medicamentos. Mas por que existe essa cura? Porque você vai lá dentro de você e vai começar a entender por que é que aquela limitação física, psicológica, emocional está acontecendo com você. Você deve ter lá o organismo isso, né? Você volta lá no momento que começou a acontecer aquele processo que depois lá na frente vai desencadear uma doença ou uma limitação ou uma dependência, não é? Seja ela química, seja ela da natureza, o ser humano não foi feito para ser aprisionado, de viver dentro de uma condição. Deus deu total liberdade para o ser humano para fazer o que
eu digo assim, como você ir numa biblioteca e pegar lá 10 livros. Não volte semana que vem para pegar mais livros. Receba integralmente, aprenda tudo que você recebeu. Quando você sentir, nossa, compreendido, estou pronto para uma outra aula. Tanto que aqui no nosso espaço, nós chamamos de trabalho de aula. Você vem ter uma aula sobre o local de história, sobre a sua existência. Então, o trabalho, a partir do momento que você for levantando, você passa a se conhecer, você passa a se perceber a tua importância como ser humano, e a tua importância também das suas ações, dos seus pensamentos, da tua existência, também sobre a vida das outras pessoas. Você assume responsabilidade, que eu digo que seria muito difícil o ser humano conseguir colher Deus, não é? De uma forma como a sociedade aqui apresenta, que ela apresenta muito, mas de uma certa forma com limitações. Se você não tiver compreensão do que você está recebendo, você acaba nem aproveitando, nem usufruindo daquela riqueza. Eu acho que ela quebra barreiras, ela vai desnudando, ela vai derrubando todas as cortinas, né? E de um jeito muito sagrado, muito maravilhoso. As pessoas que têm pensando que tinham, né? A partir do momento que você vai consagrando, você vai deixando isso para trás. Ou são dependentes químicos. Às vezes tem pessoas que chegam até nós que elas não nem nome mais pelos danos causados pelas químicas que elas se utilizam, não é? Aí elas levantam, continuam o trabalho, elas vêm agradecer porque elas estão sentindo fome, pensa, não é? O desespero tamanho que elas só em função da droga, elas agradecem por sentir fome e até a mesa fazer leite. E quando elas voltam para o trabalho novamente, elas já vêm alinhadas, elas já vêm conhecidas. Então, é um transformador do trabalho, né? Que não há como você honrar totalmente, não é? Essa beleza sagrada e o que ela traz. Mas o que ela faz? Ela dá a condição ao ser humano descobrir quem ele é. É isso que eu posso acreditar também para tratar esse trabalho tão maravilhosamente bem. Parabéns. Obrigada. E a história do espaço? Como vocês chegaram aqui? O espaço primeiro, cara? E quando você vai abrir uma casa, né, você recebe um chamado. Por exemplo, eu gostava muito. Até a maneira como eu cheguei, porque eu sou terapeuta, então eu tenho um consultório, como eu tenho muitas pessoas, cada pessoa tem uma necessidade. Então eu estava sempre buscando. E chegou um dia, chegou um chamamento no meu consultório que eu tive resposta. Eu tenho muita fé, apesar de que eu não pertencia a religiões, assim, não é? Porque eu acho que a religião, por mais sagrada, nós honramos todos os altares, todas as filosofias, todas as doutrinas, mas parece que você não cabe e não precisa, né? Mas eu acho que quem precisa, quem está ali, que é maravilhoso. Mas de repente eu cheguei e disse, agora, eu não tenho resposta para isso. E aí Deus me disse, foi Deus, foi uma ordem de mim. Amanhã às 15 horas você vai receber um convite. E no outro dia, o telefone tocou no meu irmão e ele me fez o convite. Antes de ele dizer o que era, eu olhei no relógio e era exatamente 15 horas. Eu pensei, não vou perguntar do que se trata, eu vou. Quando eu cheguei na igreja, mesmo na igreja, eu fiquei maravilhada. Eu levei metade do meu consultório. Consagrado, eu pensava, nossa, vamos resolver todas essas questões de sofrimento, de dúvidas. E não preciso consagrar para ter algum sofrimento. Não, eu digo que é porque você é livre, seja livre, aproveite isso, o que Deus oferece, que a terra, a existência que oferece, não é? E então, quando eu cheguei na ayahuasca, né, no Santo Daime, consagrei com ninguém lá, eu tive uma experiência tão maravilhosa, como eu sou buscadora, eu sou bem, eu frequentei muitas religiões, eu conheço muitas pessoas, eu busco conhecer verdadeiramente as pessoas. Mas foi muito impactante nesse caminho consagrado, porque vivia a presença mesmo, conhecer de uma forma muita experiência que eu tinha tido, não desmerecendo nada, porque as elas são muito valorosas, mas ela não tinha muita razão. Porque aí elas foram assim, 40 minutos, eu meditava antes, né? Eu levei 20 anos meditando todo dia para entrar dentro do nirvana. A ayahuasca me deu isso em 40 minutos. Então você pensava, meu Deus, o seu auge. Sem contar que você ouve a história das pessoas, e as histórias das pessoas sempre são de extremo sofrimento, e quando elas contam a história delas, elas falam, quando eu cheguei, mas por que isso? Elas não veem motivo do seu problema. Ela quer o prazer do porquê daquilo, ela se torna consciente, você não alimenta mais aquilo dentro de você. E você passa a ter
saber sobre a tua história, sobre o ser humano que você é. Na verdade, você já tinha, mas você não sabia. A experiência humana é muito rica, mas de alguma forma ela tem limita aqui. E quando você consegue, você se conhece de uma forma tão, eu diria assim, universal, né? Você passa pela parte do universo. Mas porque você descobre isso, você já sabe que você já fazia parte, você já é o próprio universo, você já é a divindade suprema, a luz. Ela está dando uma experiência aqui dentro. É assim que eu vejo. Foi dessa maneira que eu cheguei. Aí depois contei, né? Eu gostava de ir na casa das pessoas consagradas. Eu ia lá, eu acho assim, nossa, fui para muitas igrejas do seminário, para muitos institutos, e todas as experiências que eu tive foram maravilhosas. Aí chegou um dia assim que eu recebi um óleo de abrir o espaço. E do nada, eu digo assim, pela criação divina, ela brotou da terra. E foi acontecendo, de repente, nós desenvolvemos um trabalho, mas eu digo assim, nós somos elementos ali, assim, quase como enfeites, na verdade, porque o trabalho é muito poderoso que ele acontece por si só. Claro, precisa ter um direcionamento, precisa ter alguém que organize, mas é só isso que nós fazemos. A força, ela age majestosamente, curando, trazendo compreensão, trazendo amor. Nós aqui, só tem 3 anos, no dia 24 de junho, 3 anos de trabalho, mas a princípio, né, eu tinha em mente receber pouquíssimas pessoas no trabalho, assim, porque eu gosto de oferecer esse conforto, de conversar com cada pessoa, né, antes do trabalho, depois do trabalho, mas é impossível manter o trabalho porque ele vai crescendo, as pessoas vão buscando, né? Então, assim, quem compreende minimamente o que é a comunhão consagrada não para que quer dividir isso com as outras pessoas, todas. Mas assume uma responsabilidade e no universo, quando você percebe que alguém precisa, você quer trazer essa pessoa, e mesmo que a pessoa não precise, você quer compartilhar esse amor que você recebe, que na verdade já existe dentro de você, você desconhecia, mas a força dele traz a tudo, você é tudo isso daqui. Quero agradecer a disponibilidade de cada um de vocês, nos receber aqui, compartilhar um pouco, né, do dia a dia de vocês, da crença, né, da ayahuasca e das possibilidades que ela traz também, né? Gratidão a cada um de vocês por essa partilha de hoje, por esse aprendizado. Acredito que cada espaço que eu passo é um aprendizado diferente. É um toque, uma alma diferente, né? E eu sempre sou a mais privilegiada, sempre, porque eu estou recebendo tudo isso. Eu quero agradecer cada um de vocês pelo dia de hoje. Gratidão. Nós também queremos agradecer pela vida de vocês, a existência de vocês, o que motivou a desenvolver esse trabalho, porque eu acredito que o ser humano ele dá um salto evolutivo a partir do momento que tem conhecimento, que ele respeito. E falar sobre a religião mesmo, eu digo que a religião está uma compreensão dentro da alma da pessoa, né? Até a palavra religião está dizendo que é uma criação comunhão. E aqui dentro de como cada religião pode se expressar, ela cria mesmo, né, seus dogmas, né, da maneira que você deve se comportar dentro do mundo. Acho maravilhoso, mas eu acho assim, mais maravilhoso do que você poder conhecer mesmo, saber como é a estrutura, a organização, o sagrado, né, que você adentra dentro de um outro espaço que é diferente do teu. Eu acho tão maravilhoso você poder honrar e dizer, nossa, eu conheço esse outro caminho, né? Quando eu consagrei a primeira vez, Deus me levou para uma igreja, para a mesquita, uma construção da mesquita. E ele me levou no começo, eu achei assim, eu não tinha uma religião assim, né? Mas eu sempre orava, cada vez que eu tenho uma história, muitas pessoas me convidavam para o batismo evangélico, eu acho muito lindo, né? E me convidavam para muitas coisas, eu participei até, nós participamos da reunião atual da religião das fadas, na religião feérica. Eu achei tão lindo, eu nem sabia que existia isso. E eu achei aquela reunião tão linda, eu pensei, meu Deus, como é que eu não sabia que existia, né, até um encontro atual da religião feérica, não é? E o que tem lá? Como o César disse agora há pouco, todas as religiões elas buscam promover o quê? Não é? O amor, o respeito, e eu encontrei isso também ali. E é tanto, né, que é oferecido, esse
conhece, se não tiver alguém que esteja em um cargo que possa promover isso, não quebra a estrutura, às vezes, daquela pessoa seguir. E eu vejo que às vezes vai se perpetuando, não é? Só aquela religião que passava de pai para filho, não é? E fica dentro daquilo ali apenas, né? Não que isso, né, seja que a pessoa possa perder alguma coisa, né, por estar ali, mas se tem tanto mais, por que só? Eu digo que Deus ele oferece para nós um restaurante de um grande resort, né? Se você for lá e só pegar aquele pãozinho com manteiga, né? Não tem tanto para ser oferecido. Experimente tudo, se lance, vá para lá. Eu saio tranquilamente do terreiro do bando e vou no ponto evangélico com total tranquilidade, não é? Não tenho problema com isso. Às vezes até quando uma pessoa, o evangélico diz para mim, você vai no meu batizado? Eu falei, eu vou, mas eu conto para ela, né? Porque eu respeito a crença e às vezes o que é exigido dentro daquela religião. Eu respeito, mas eu digo, eu fui ao terreiro. Anteontem eu fui ao terreiro, tem problema de lá na igreja, porque eu não tenho problema com isso, mas eu vou respeitar, né? Como o outro vive a sua posição, a sua vida. E aprender. Eu vejo que o sentido aqui da vida é sobre o seu evoluir cada experiência com o máximo possível. Então, esse trabalho que vocês fazem de levar para as pessoas, né? Dentro de uma igreja, imagina uma criança chegando em casa e falando, mãe, olha o que é a Umbanda, o que é a religião evangélica, o que é a religião muçulmana. O ser humano desenvolve o ser humano, né, com a potencialidade que ele tem, que às vezes fica limitada pela falta de conhecimento, que infelizmente ele tem que se estar aí para conhecimento como ser humano, né? Às vezes aquilo pode promover um local, de outra casa, de outra pessoa. Não é? Então, se você tem conhecimento, você vai respeitar. O que é a religião promove? O mesmo que a sua, só que com rituais diferentes. As histórias não existem grandes diferenças. Eu vejo aqui, não é? A nossa casa recebe, até como nós vemos os seres humanos, não as escolhas. São seres humanos. O ser humano, ele vai ali, as religiões só existem, o estudo só existe, porque o ser humano existe. Tudo serve o ser humano, não é? Então, assim, se você chega até aqui, não é? As religiões que vivem, as pessoas levantam a primeira coisa que elas dizem, nossa, não era só isso que até então eu acreditava, vai além. E eu vejo que a pessoa fica muito satisfeita dela saber que não era só aquilo, ela honrava aquele caminho dela, mas ela descobriu. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, de trazer com essa seriedade e essa profundidade, você ir comungar, né? Feito um trabalho logo de primeira vez, com tantas medicinas em um único dia. Parabéns para você, porque isso não é fácil, não é essa experiência, mas que maravilhoso, é transformador. Só depois que você passa a governar, é que você passa a conhecer isso que vocês estão trazendo. Às vezes as pessoas, pela ignorância que dá, assim, no caso, uma criança pode, né, infelizmente, por conta de ter ouvido, aprendido isso em casa, às vezes dentro da religião que ela segue, ofendeu o coleguinha por conta da religião dele. Mas a partir do momento que alguém traz a informação, sim, isso traz a casa, a informação ela traz porque também é evolução, não é? Então, assim, e essa também é a vontade do universo, evoluir, sempre, transcendência. Obrigada. Namastê, Deus abençoe. Eu acho que é importante também falar como é o processo. A ayahuasca é uma bebida sagrada e biógena que coloca em contato com o divino ser que existe dentro de você. E a pessoa comunga, né, uma quantidade, com todo respeito, e ela não precisa fazer nenhum esforço. As pessoas meio que dizem, mas eu sou muito dia, eu não consigo manter minha vida quieta, acho que eu não vou conseguir. Eu falo, só, né, consagrar. Nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus acolha tudo aquilo que você traz em seu coração, que a sua vida seja realmente visitada pelo Senhor, que o Senhor lhe conceda alegria e paz em seus caminhos. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa prece, essa é a nossa oração por você que nos ouve nesse dia de hoje. Neste momento, queremos invocar a bênção do Senhor sobre o teu viver, sobre a tua história, sobre a tua família. O Senhor esteja convosco, Ele
está no meio de nós. Que desça sobre todos vós a bênção, a paz e a proteção do Senhor nosso Deus. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz do Senhor nosso Deus. Olá, nós estamos aqui hoje com o Eloy Jacinto, da etnia Guarani, Andeva, para conversar um pouco com a gente sobre o território de retomada que eles têm em Piraquara. Isso. Obrigada pelo seu retorno, por concordar em conversar um pouco com a gente, trazer um pouco do seu conhecimento, de todo esse conhecimento ancestral que você carrega, né? Gratidão por me receber aqui hoje. Prazer por esse momento também de escuta, né? E de fala e de conexão. Pra gente é importante, é um momento importante da história também, um momento que os povos indígenas estão podendo falar por si, pela luta, pela causa, pela sua ancestralidade, pelo seu modo de vida. Então, pra gente é sempre um momento de gratidão, por isso. A gratidão sempre tem que ser nossa. Todo esse conhecimento que vocês têm, né, é o mínimo que a gente pode fazer para retribuir toda essa história. Obrigada. Queria que você conversasse então um pouco com a gente sobre esse modo de vida guarani, né? Normalmente as pessoas colocam como religiosidade e é muito além disso, né? É muito mais profundo o Nhanderecó, né? Você pode compartilhar um pouco com a gente sobre? Sim, vamos falar um pouco sobre o Nhanderecó, sobre o modo de vida, sobre o ser indígena, né? Nesse lugar onde a gente existe. A nossa religião, o nosso modo de entender, de se conectar com tudo, né? Com a gente e com o local onde a gente pratica o Nhanderecó. O Nhanderecó é o modo de vida, e não só o modo de vida do viver num determinado espaço, mas sim de interagir com a vida, com as outras formas de vida, inclusive. Então, falar sobre isso também nos remete a um processo de conhecimento, e de conhecimento de nós mesmos, de conhecer e respeitar principalmente a Mãe Natureza, que é a nossa maior religião. Como é que foi esse processo de retomada daquele espaço em Piraquara? A nossa retomada, né, que se transformou em um grande reencontro territorial, um reencontro com a nossa ancestralidade, ela se dá em num dos momentos mais difíceis da questão e da luta dos povos indígenas, que a gente passou recentemente, né? Mas era necessário também, porque para nós, os povos Guarani, reencontrar um território, ele é muito ligado à espiritualidade. A nossa conexão com o Nhanderu é com o nosso pai, e não só nosso. Se ele é Nhandé, ele é pai de todos, né? Então é sempre um direcionamento. Ele mostra pra gente, através de sonho, através de conexões com o Pitanguá, com os nossos rezos, com os nossos Goraí, aonde que transitou, aonde que viveu a nossa ancestralidade. Então a nossa reconexão, o nosso reencontro com esse território, com esse local onde a gente está hoje, foi nesse sentido, de Nhanderu apontar pra gente. E quando a gente chegou lá, já foi... A reconexão foi de imediato. A gente pôde sentir essa força, sentir a presença da nossa ancestralidade. Então a gente iniciou como uma retomada, né? E que depois se transformou nesse grande
esse grande reencontro. E hoje a gente vive ali em 11 famílias, mas não é só os Guarani, né? Temos mais etnias vivendo ali, caigangues, que também são da região sul, são povos originários da região sul, assim como nós os Guarani. E depois também tem uma pessoa que é da etnia tucano, casada com um caigangue. Ela é de outra região, mas hoje vive com a gente. E tem também uma pessoa da etnia terena, que é da região de Mato Grosso, São Paulo, e hoje vive com a gente ali. Então a conexão ela é muito forte, nesse sentido de que tem vários povos, várias ancestralidades convivendo, vivendo e se reconectando nesse mesmo ambiente. Um ambiente que é ancestral do nosso povo. E quando a gente está nesse lugar, com esse chamado que é tão forte, né? Um chamado que veio para nós da Mãe Terra, a gente chega ali com esse propósito de se reconectar e de fazer o Nhanderecó. Porque um território para nós ele não tem outro significado senão para a gente praticar o Nhanderecó, para a gente praticar o Mungaraí, para a gente fazer o nosso modo de vida, se reconectando com a natureza, cuidando da natureza, cuidando da biodiversidade e do jardim, né, que a gente quer reconstruir ali com o reflorestamento, com a revitalização das nascentes, com o cuidado com a Mãe Terra e cuidando desse lugar, com esse pensamento, é cuidar da família, é cuidar dos filhos, é cuidar das futuras gerações. É cuidar do todo, né? É cuidar do todo. E essa forma de vida ali, com todas essas etnias, né? Me corrija se eu estiver errada, já é uma forma de vocês demonstrarem esse respeito a toda essa diversidade que nós temos, né? Sim. O fato de vocês conseguirem, para além de conseguir, né? O fato de vocês mostrarem o respeito à Mãe Terra, né? Essa forma de vida de vocês já está demonstrando para todas as outras pessoas que passam por ali esse respeito que vocês têm, tanto pela natureza quanto um ao outro, né? Foi muito bonito, eu até estava comentando antes, né? Que vocês fizeram uma ação lá no espaço e que eu fiquei maravilhada até mesmo pela ação das crianças, porque fica nítido no entendimento do Nhanderecó, até mesmo para as crianças, porque isso não está desconectado, né? Sim. É a forma diária de vida de vocês, e isso foi muito marcante para mim. Que bom. É um reencontro, né, que a gente chama. O Nhanderecó ele é um reencontro nesse sentido, de que esse estranhamento com a diversidade, com outros povos, com outras culturas, ele não é nosso. A gente sempre conviveu em vários povos. Antes do colonizador chegar, a gente era mais de 5.000 etnias vivendo nesse jardim, né? Então, assim, nada para nós nesse sentido nos é estranho, porque a gente é acostumado a conviver com a diversidade, com outros povos, com outras culturas. E então esse reencontro ele é muito nesse sentido. A gente tem muitas frases criadas pelo movimento indígena que fala: o futuro ele é coletivo, o futuro ele é indígena, o futuro ele é respeito à mãe natureza. E isso que para nós pode se traduzir essa forma de vida, o respeito e a convivência com outras formas de vida, que não só a humana, inclusive, né? Então ali tá
a convivência é muito nesse sentido, assim, da coletividade, da espiritualidade. E nesse sentido pode ter outros povos envolvidos, como tem, né? Como tem outros povos envolvidos, e a gente convive, e a gente vive junto, cada um respeitando os seus momentos de rituais, de convivência, de interação, né? Não só com o espaço, não só com as pessoas, mas com o todo. E eu acho que a palavra religião, ela poderia se traduzir nesse sentido, né? O que a gente vê no mundo ocidental é diferente. Eles separam, né? Excluem, inclusive. E para nós não, para nós é sempre acolher. Foi o que a gente sempre fez desde o início. E estamos ainda nesse caminhar. Esse Guataporã, ele não morre por conta disso. Ele não se acaba por conta disso. Enquanto tiver um indígena ali, o Guataporã vai ser essa expressão, essa manifestação da coletividade, da criança. A gente não tem verticalização no território. Inclusive, a gente não tem um cacique. Porque uma criança, ela é uma liderança. Ela é um ensinamento. A gente não espera ela crescer para ela ser alguma coisa. Ela já vem, ela já é. Ela ensina, ela aprende, ela transforma, ela cuida. Então, para nós, isso é esse sentimento religioso. Essa é a nossa conexão. Que é o respeito, né? É respeitar a ancestralidade daquele outro sim, mesmo sendo uma criança. Mesmo sendo uma criança, que carrega nomes fortes, que já não é nome dela, que é nome do seu ancestral. É isso, para nós esse é o Nhanderecó. E qual mensagem que você passaria para os nossos professores tendo o princípio do Nhanderecó para as nossas crianças que estão dentro das escolas? A mensagem que ela não é uma mensagem nossa. A gente também recebeu muito, recebemos essa mensagem trazida pela Mãe Terra, trazida por Nhanderu para nós, né? De que a retomada, o reencontro com o território, ele é nosso, sim. Mas o chamado, ele é da Mãe Natureza, ele é da Mãe Terra. E se ele é da Mãe Terra, ele precisa ser para todos os povos. Todos os povos precisam entender que nós não estamos desconectados da Mãe Terra, né? Não importa se é indígena ou se é não indígena. Nós viemos de um mesmo lugar. Não tem plano B, não tem outra. Essa é a nossa casa. E a gente precisa cuidar dela. E não pode ser somente mais os povos indígenas. Precisa ser todos os povos, cuidando da Mãe Terra, cuidando da água, cuidando das futuras gerações. Para a gente deixar um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Essa aqui é a mensagem que Nhanderu traz para nós todos os dias. E que o futuro ele é esse. O futuro ele só pode ser se ele for coletivo. É a luta coletiva para guardar essa natureza, né? Sim. E as crianças são essa geração, né? Que precisam dessa reconexão também. Sim. E a escola pode ser, tem essa possibilidade, né? De mostrando essa forma de vivenciar a vida também. A escola, ela tem esse grande papel, essa mensagem muito importante. O Nimboatu, ele é o lugar do conhecimento. A escola é isso. Isso é uma escola que tem que ser uma escola. A escola não pode ser outra coisa senão o lugar do conhecimento. E o lugar do conhecimento, ele precisa ser diverso, ele precisa ser plural, ele precisa ser coletivo. Porque você vai aprender, sim, com o professor, mas você vai aprender, sim, com o aluno, com a criança, com o colega,
o trabalhador que está ali na escola, você vai aprender com todo o seu entorno. Então esse é o papel da escola. E os professores, entendendo isso, recepciona o aluno, a criança e o espaço como um local de conhecimento, um local de aprendizado coletivo. Eu acho que isso é o mais forte que a gente pode fazer de transformação nesse nosso mundo. Porque a criança, ela é o caminho, é ela que vai estar aqui depois de nós. Então a gente precisa cuidar para deixar um lugar bom. Que sobre alguma coisa, né? Porque ultimamente a nossa forma de vida está só destruindo, né? Sim. Precisamos mudar a chave, né? Qual seria, se você quiser deixar uma mensagem de finalização sobre essas liberdades, sobre o respeito às diversas formas de se viver? Sim, a mensagem que nós, os povos indígenas, estamos passando aí há muito tempo é essa mensagem da coletividade, da espiritualidade e da reconexão, de nós nos conhecermos e conhecermos o outro e respeitar. O respeito ele é o que garante a nossa boa convivência, né? Tem falas muito importantes, como de Ailton Krenak, que fala sobre essa questão do respeito, que se fosse de outra forma, se o povo que aqui chegou tivesse respeito e educação, a experiência seria outra. Então a gente precisa muito de cultivar isso, de ter esse respeito e essa capacidade de convivência com o diferente, com a diversidade e com o coletivo. Queria agradecer enormemente por essa experiência que você está me proporcionando e por compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento. Gratidão. Gratidão. Agudjevete, né? Como? Me ensine. Agudjevete. Agudjevete. Isso. Agudjevete ele pode ser traduzido como gratidão, mas ele está mais ligado ao sentimento de você estar bem, se sentindo bem, quer dizer, Agudjevete. Agudjevete. Muito obrigada. Bom dia e saudações a todos vocês. Cantarei uma oração universal buscando bênçãos e sucesso do Deus Supremo. Om Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amrutangamaya Om Shanti 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 Harihi Om Tat Sat. Om, saudações ao Deus Supremo. Ó Deus Supremo, da inverdade, conduza-me à verdade. Da escuridão, da ignorância, conduza-me à luz do conhecimento. Da morte, me conduza à imortalidade. Om, paz, paz, paz. Om, no primeiro Parlamento Mundial das Religiões, realizado em Chicago no ano de 1893, Swami Vivekananda representava a religião hindu e disse: os diferentes rios, tendo suas nascentes em diferentes lugares, todos misturam suas águas com o mar. Da mesma forma, ó Deus, os diferentes caminhos que os homens seguem através de diferentes tendências, embora parecem diversos, todos são retos,
todos conduzem a ti. Mais uma vez, dou boas-vindas a todos. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Paz, 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 Namastê. Todas as religiões acreditam na existência de Deus. Os hindus acreditam no monoteísmo, no politeísmo e também em um Deus supremo em pessoa. Eles também acreditam em diferentes encarnações do Deus Supremo. Eles respeitam os deuses e deusas, os profetas e as escrituras sagradas de todas as religiões. Assim, o hinduísmo é pluralista e abrangente em sua perspectiva. Vedanta refere-se ao aspecto filosófico do hinduísmo e yoga ao aspecto prático. A tônica da Vedanta é a unidade na diversidade. Swami Vivekananda resumiu a essência da filosofia Vedanta e 4 yogas da seguinte forma: cada alma é potencialmente divina. O objetivo é manifestar essa divindade interior, controlando a natureza externa e interna. Faça isso pelo bom trabalho Karma Yoga, ou adoração Bhakti Yoga, ou controle psíquico Raja Yoga, ou filosofia Jnana Yoga, por um ou mais ou todos os estes, e seja livre. Este é toda a religião. Doutrinas ou dogmas, ou rituais, ou livros, ou templos, ou formas são apenas detalhes secundários. Agradeço a participação de cada uma das lideranças e de todos os profissionais da rede que nos acompanharam até aqui. Até amanhã!